Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima, psicólogo e neuropsicólogo, e hoje nós vamos falar sobre um dos transtornos mentais mais impactantes da humanidade, a depressão. Toda primeira semana do mês eu vou postar um vídeo sobre as doenças mentais, porque eu vi que vocês interagem bastante com esse tipo de conteúdo quando eu posto. E agora eu coloquei uma telinha aqui do lado, ó, para que vocês acompanhem o raciocínio lógico e fique mais claro ainda. E quando nós falamos de depressão, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que acham que depressão é uma frescura, que depressão, eu já ouvi que depressão é uma doença de rico, de quem pode ficar em casa. E não é bem assim que funciona. Depressão é uma doença muito séria. A depressão é. Eu posso falar tranquilamente que ela está no top 5 dos transtornos mentais que adoece a população. Então, ela é muito comum hoje em dia. E nós vamos poder aprender um pouquinho sobre ela, porque não é tão simples assim. E o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que não existe só um tipo de depressão. Por isso que eu coloquei aqui, ó, transtorno depressivo maior, tá? Porque existem outros tipos de depressão. Existe o transtorno disruptivo da regulação do humor, existe o transtorno depressivo maior, que é o que nós vamos falar hoje, existe a distimia, existe o transtorno disfórico pré-menstrual e, por fim, outros tipos de depressão. Cada um tem suas características, tá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre o transtorno depressivo maior. Se você quiser que eu fale sobre um outro tema, algum outro tipo de transtorno de depressão depois, transtorno depressivo, deixa o seu comentário aqui, certo? Então, sem mais delongas, eu peço que você se inscreva no meu canal, curta, ative o sininho aí, assine o sininho é boa. Ative o sininho para que você receba notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E deixe o seu comentário, porque isso ajuda a fazer com que o vídeo ele seja divulgado com maior intensidade. Isso vai me ajudar muito, vai me motivar bastante para continuar trazendo conteúdos, tá bom? Sem mais delongas, vamos nessa. Bom, então quando nós falamos do transtorno depressivo maior, existem alguns critérios que você precisa ter sinais e sintomas para se enquadrar nesse diagnóstico, tá bom? Então eu vou agora falar 9 sintomas e desses 9 sintomas, pelo menos 5 ou mais, você precisa perceber em você. Se você tem 5 ou mais, você já sabe que o critério A corresponde, você está dentro do critério A. Aí depois nós vamos ver os outros critérios. Então, o primeiro sinal do transtorno depressivo maior é um humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Por exemplo, na maior parte do dia a pessoa se sente triste, com a sensação de vazio, sem esperança, sem motivação para fazer nada. Esse é um sinal, tá? Um sinal característico de uma pessoa com depressão. O segundo critério é que exista uma acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. Ou seja, aquela pessoa que antes, vamos no shopping, vamos no cinema, vamos no restaurante, vamos fazer qualquer coisa que seja, e ela se animava, atualmente ela não tem mais esse perfil, ela perdeu o interesse nas coisas, parece que nada é interessante, que nada motiva, nada faz sentido. E a partir daí, nós começamos a entender então que ela teve uma mudança, né? Uma acentuada diminuição do interesse. Uma outra característica, então, é a perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Porque o transtorno depressivo maior e a depressão de modo geral, ela ou intensifica a sua vontade de comer ou ela tira a sua vontade de comer. Depende muito do seu metabolismo, do seu perfil. Então, por exemplo, tem aquelas pessoas que vão comer 7, 8, 12 bombons de uma vez, como se fosse uma compulsão alimentar. E vai ter aquela pessoa que não vai ter vontade de comer absolutamente nada e ela não vai sentir fome, vai passar o dia e ela vai ter essa perda considerável de peso. Tá bom? Outra característica, então a quarta característica, lembrando que de todas que eu vou falar, você tem que se enquadrar pelo menos em 5. Então a outra característica é a insônia ou a hipersonia, né? Quase todos os dias, que é a dificuldade de dormir ou a vontade de dormir demais, fica com sono a maior parte do tempo. Ou um extremo ou outro é um sinal de um perfil de uma pessoa que está com um transtorno depressivo maior. Uma outra característica é uma agitação ou um retardo psicomotor. Ou seja, percebe que é quase sempre os extremos. Ou a pessoa fica muito agitada comparada como ela era antes, ou ela fica muito lentificada,
você percebe que ela demora para reagir, para responder, para se mover, e isso vai persistir em quase todos os dias a partir do momento que ela tem os sintomas de depressão. Outra característica é a fadiga, o cansaço ou a perda de energia quase todos os dias. Então, antes você tinha energia para, sei lá, fazer sua atividade física ou para chegar em casa do trabalho e fazer alguma coisa, e hoje em dia você já não sente mais absolutamente essa vontade, essa energia, parece que ela foi tirada de você. E parece que tem alguma coisa errada, parece que é cansaço, você dorme, esse sono não recupera esse cansaço que nunca volta, que nunca vai embora, na verdade, né? E a energia nunca volta. Uma outra característica são sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Aquele profissional, por exemplo, que tem que entregar uma meta, se esforça, se esforça, se esforça, mas se sente inútil porque não acha que é capaz, se culpa porque não consegue se movimentar, não consegue encontrar forças, não consegue encontrar energia, até culpa relacionada a coisas que ela não está diretamente relacionada. Então, por exemplo, algo aconteceu na família, vamos supor, e ela acha que por conta dela isso se intensificou, né? Esse problema na família é só um exemplo, tá? É a culpa inapropriada, né? Uma culpa que não pertence a ela, ou uma culpa exagerada demais de uma coisa que poderia ser, ela poderia se punir menos, vamos dizer assim, né? Mas o sentimento de inutilidade ele é muito forte. A pessoa realmente não se sente capaz de fazer nada, não se sente útil para nada, não vê sentido na presença dela ali. Uma outra característica é a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou uma dificuldade de tomar decisões, né? A indecisão. Então, a pessoa, ela percebe que o pensamento dela está lentificado, normalmente ela conseguiria se concentrar para fazer uma atividade, mas por conta dos sintomas, por conta da depressão, ela não consegue se concentrar por tanto tempo quanto ela conseguia antes, ou ela não consegue se concentrar de jeito nenhum, isso incomoda demais ela, ou quando ela tem que tomar uma decisão, ela não se sente capaz de tomar essa decisão. Essa é mais uma característica de uma pessoa que tem transtorno depressivo maior. Uma outra característica é pensamentos recorrentes de morte. Às vezes, são pensamentos de medo de morrer, mas muitas outras vezes são pensamentos de morte, de ideação suicida, mas não necessariamente essa pessoa ela tem um plano elaborado, diferente da pessoa que realmente vai lá e tenta o suicídio. Mas ela também pode ter essa característica que é já ter feito uma tentativa de suicídio ou planejar. Então, o pensamento recorrente de morte pode ser relacionado ao medo de morrer, pode ser o desejo de morrer, o planejamento de morrer e a tentativa de morrer, um desses, tá bom? Se você se enquadrou em 5 desses critérios, acende uma lanterninha aí, porque então você está atendendo aos critérios né, os principais critérios do transtorno depressivo maior. Agora nós vamos falar um pouquinho dos demais critérios, tá bom? Então, o critério A é você ter 5 dessas características. Já o critério B, que juntando todos esses sintomas que você apresentou, isso precisa causar um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo no seu funcionamento social, profissional. Então, por exemplo, o conjunto de todos esses fatores está afetando o seu desempenho no seu trabalho, o seu relacionamento com seu parceiro ou com sua parceira, o seu relacionamento com seus parentes, com seus amigos. Esses sintomas estão fazendo com que exista um prejuízo na sua vida, está afetando a sua vida de fato. E o critério C é esse episódio, esses sinais e sintomas que você está demonstrando, eles não podem ser atribuídos a um efeito fisiológico de uma substância química ou ilícita ou lícita, né? Um medicamento, por exemplo. Então, às vezes você toma um medicamento que te deixa mais lentificado, que te deixa mais cansado, que te deixa com a dificuldade de se concentrar. Se essas características não for por conta de uma questão medicamentosa, então esse é o critério C, não pode ser. Se você falar, peraí, não é por conta de uma questão medicamentosa que eu tô assim, então você se enquadra no critério C. Os critérios A, B e C, eles representam um episódio depressivo maior. Agora tem um ponto importante, tem até uma nota aqui que eu coloquei. O que acontece? Vamos imaginar que uma pessoa empresária, um empresário, ele tem um negócio, o império dele, trabalhou a vida inteira, e aí chega a pandemia e por conta disso ele tem essa empresa, esse trabalho, a família, qualquer coisa, ele perde.
perdeu. Um ente querido, perdeu um ente querido, perdeu uma oportunidade, perdeu a empresa, que seja. Isso faz com que você tenha sentimentos muito semelhantes aos que estão relacionados ao episódio depressivo. Nós temos que saber separar quando que esses episódios estão surgindo sem uma justificativa e quando tem uma justificativa. Mas, Alisson, quando tem uma justificativa, isso impede de ser um transtorno depressivo? Não, não impede. Mas neste caso, por exemplo, tem um histórico, aconteceu alguma coisa, você perdeu, teve um luto. Neste caso, é muito importante que você passe com um profissional, porque aí, o que ele vai fazer? Ele não vai se basear só nos sinais que você está mostrando. Ele vai se basear no histórico da sua vida e como que você lidou com as crises da sua vida. E a partir daí, a gente consegue entender se de fato trata-se de um episódio de depressão ou se trata-se simplesmente de um luto, de algo que você perdeu. Existe mais um critério. Esse critério, ele fala o seguinte: esses sinais da depressão que você está apresentando, eles não podem ser melhor explicados por outros transtornos, porque outros transtornos também têm esses sinais. Então a gente tem que saber diferenciar. Quais são? Por exemplo, o transtorno esquizoafetivo, a esquizofrenia, o transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante, o borderline, outros transtornos psicóticos. São diversos transtornos que possibilitam que você também esteja mais direcionado para eles do que para a depressão necessariamente. Então, o papel do profissional, por isso que é importante, mais uma vez, procurar o profissional, é que ele consiga fazer essa diferenciação, né? O que que é depressão, o que que é ansiedade, o que que é borderline, o que que é bipolaridade, tudo isso é importante. E olha que interessante, o critério E para você ter um diagnóstico de depressão é que você não pode ter tido um episódio de mania ou de hipomania. Ah, Alisson, o que que é isso? Eu tenho um vídeo falando sobre isso. São sinais de uma bipolaridade, por exemplo, tá? Se você tem um perfil bipolar, não necessariamente você vai entrar nesse diagnóstico de depressão, transtorno depressivo maior. Mas pode ser também, pode ser os dois. Então é complexo, depende de uma investigação muito importante. O profissional tem que estar muito bem preparado para conseguir te ajudar com isso. E eu acredito que a partir do momento que você tem depressão, você precisa buscar ajuda e saber para poder encontrar ferramentas e lidar. Ok? Existe a chance de uma pessoa que estiver tendo um episódio de depressão maior ter uma possibilidade aumentada do risco de suicídio. Isso principalmente se a pessoa já tiver um histórico prévio de tentativas de suicídio. Normalmente é mais comum em pessoas do sexo masculino, pessoas que são solteiras ou que vivem sozinhas e que têm sentimentos muito fortes de desesperança, né? Não consegue olhar para amanhã, não consegue olhar para o futuro e falar, não, tem algo bom que me espera. Então, esse perfil de pessoa, ele tem uma tendência maior a cometer o suicídio, tá? Aliás, quando você pega o histórico de suicídios reais que realmente aconteceu, porque tem a tentativa e tem de fato suicídio. Você com certeza vai entender que existe características de uma depressão ali. Então é algo muito sério, por isso que a depressão precisa ser falada, a gente não pode esconder essa dor dentro de nós. Nós não precisamos carregar esse peso a vida inteira, tá? E uma outra característica também que ajuda bastante no risco de intensificar o risco de suicídio é a presença do transtorno da personalidade borderline, que eu tenho um vídeo também sobre isso. Vou deixar o card aqui para você assistir, se tiver interesse. Certo? Bom, dito isso, nós vamos falar um pouquinho das consequências, né? O que o transtorno depressivo maior, necessariamente, traz de consequências na vida de uma pessoa que está passando por isso. Então, nós temos alguns cenários aí. O primeiro deles é aquela pessoa que tem o transtorno depressivo maior, consideravelmente um pouco mais leve, porque aí consegue guardar dentro dele todo esse sentimento, toda essa dor, e as pessoas ao redor não enxergam que aquela pessoa está deprimida. Mas isso não significa que ela não esteja, ela só está disfarçando muito bem, até porque às vezes ela precisa sobreviver, ela precisa ir para o trabalho, ela precisa funcionar. E se ela ficar com a face da depressão, pode ser algo muito prejudicial para a rotina dela. Então, em algumas situações, quando a depressão ainda é leve, ela tem forças para segurar isso e segue a vida. O que pode acontecer?
Da mesma maneira que o sinal dessa pessoa, as características do transtorno depressivo maior dessa pessoa é leve, isso pode se estender até a pessoa chegar a uma incapacidade total de tudo que ela tem que fazer. Então, ela já não consegue tomar banho, ela já não consegue prestar atenção nos cuidados básicos, que ela precisaria ter, que é, por exemplo, fazer a rotina dentro de casa acontecer. Se tem um filho, já não consegue dar tanta atenção como precisaria, mesmo se for criança. Tem até um filme muito bom sobre isso, que se chama Trilhos do Destino. É justamente esse, Trilhos do Destino. É um filme até antigo e muito bonito. É um drama sensacional. E vai mostrar um pouquinho de como que é uma mãe que tem um filho e até onde ela chega por conta da depressão. Então, assim, às vezes a pessoa em um estado muito alto da depressão fica até catatônico, que é aquela pessoa que fica assim, não reage. Sabe o Chaves? Ele não tem aquele espiripaque dele? A gente chama aquilo de catatonia. Ele trava. E o depressivo também. Claro que não com aqueles trejeitos do Chaves, né? Porque eles fazem trazem uma comédia para o cenário para amenizar um pouco. Mas na vida real a catatonia ela é muito séria. A pessoa não fala, a pessoa não se mexe, a pessoa não pisca, a pessoa não interage. E quando você está em um grau de depressão muito profunda, você pode chegar nesse estado de catatonia. Outra coisa é que se a gente parar para comparar pessoas que não têm depressão com pessoas que têm depressão, as pessoas que possuem, que apresentam o transtorno depressivo, ela tem mais dor e doenças físicas muito maior em relação às pessoas que não têm o transtorno depressivo. Então é uma tendência, tá? E naturalmente ela tem uma redução significativa no funcionamento físico, no funcionamento social e nos papéis que ela tem que desempenhar no dia a dia. Ir ao supermercado, ir trabalhar, ajudar na rotina do filho da escola, seja qual for. Ela vai ter uma redução significativa. Alisson, eu tenho depressão, eu passo com psiquiatra, eu não faço terapia ou eu faço terapia, que é muito comum os dois cenários, né? A pessoa acha que tomando o remédio só vai ajudar, mas o remédio ele vai ajudar a colocar a pessoa talvez de volta no eixo. E aí a terapia vai ajudar ela a entender tudo isso e se controlar para que um dia ela consiga sair da medicação. Mas acontece muito também da pessoa tá fazendo a medicação, o uso constante da medicação e não tá conseguindo sair desse cenário depressivo. Aí a gente fala um pouquinho de um outro tipo de depressão que eu posso comentar, né, depois. Deixa os seus comentários se você quer que eu fale mais sobre depressão, tá bom? Mas é isso. Se você tem sinais e características de uma pessoa que está com depressão, não, não, não hesite em procurar ajuda, porque assim, você não. É o que eu falo para todo mundo nos comentários que costumam fazer. Você não precisa ficar aprisionado a esse sofrimento a sua vida inteira. Você não precisa. Não é uma cruz que você tem que carregar. Depressão é uma doença que afeta o seu sistema nervoso, que afeta as suas sinapses, que afeta os seus hormônios, que afeta a sua vida e te leva à morte. Então, não negligencie. Não se automedique e não ache que é frescura. Você precisa de ajuda se você está nesse cenário. Existe um fator genético, Alisson? Será que um fator genético é importante para uma pessoa ter ou não depressão? O que que nós sabemos? O que que as pesquisas falam? Então, você tem um parente próximo, né? E quando eu falo parente próximo, pai, mãe, primo, tio, que tem o transtorno depressivo maior. Então, você tem de 3 a 4 vezes mais chance de desenvolver depressão do que uma pessoa que não tem histórico de depressão na família dela. Então, sim, existe uma herança de aproximadamente, pelas pesquisas, de 40% de chance de você aumentar o risco de ter depressão de acordo com o histórico familiar. Tudo bem? Bom, é isso. Eu acho que sobre depressão, transtorno depressivo maior, é isso que eu tenho para falar com vocês. Eu peço que se vocês tiverem gostado do vídeo, compartilha com quem precisa, compartilha com aquele seu parente, com aquele seu amigo, com seu familiar, seja com quem for, que está passando por esse cenário, está sofrendo e precisa entender um pouco melhor, porque é muito difícil achar conteúdo com qualidade. E se você realmente gostou, então deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal.
Eu tenho vídeos que tem 99% das pessoas que assistem e gostam e curtem, comentam, mas não se inscrevem. E não custa absolutamente nada se inscrever, é só dar um clique. E por que que eu falo isso? Porque isso vai fazer o canal crescer, vai fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas, e isso é importante, até para me motivar a continuar trazendo conteúdos. E esse é o nosso quadro, é a nossa série sobre transtornos mentais. Então, na semana que vem, nós vamos ter um outro tema. E na primeira semana do mês que vem, ou seja, março, abril, então, na primeira semana de abril, eu vou trazer mais um transtorno mental. Deixa aqui o seu comentário qual que é esse transtorno que você quer que a gente converse um pouco, tá bom? Espero ter ajudado, espero que tenha sido rico esse conteúdo e nos vemos em breve. Tchau, tchau.